Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Hoje é dia do Senhor, domingo. Portanto, vamos honrar o nosso Senhor com nossos bens, não se esquecer de fazer as suas ofertas. Aqui na sua tela tem um QR Code e também na sua descrição tem ali todos os itens de oferta, né? Tanto para a estância minha, quanto para missões no exterior. Se lembrem dos nossos obreiros ali no exterior, em cada continente, e também o próprio Instituto Vida para Todos, e especialmente lembrem-se de uma oferta especial para Venezuela. Os nossos irmãos ali estão passando por muitas dificuldades por causa da situação política, econômica, social daquele país, e nós podemos ajudá-los sim, para que os nossos irmãos, né, cooperadores, obreiros, possam cuidar dos nossos irmãos naquele país, né, cuidando do seu sustento, para que o Senhor possa manter o testemunho naquele país. Portanto, né, não se esqueçam de fazer suas ofertas e também da sua igreja, né, local, da sua obra regional, né, você, né, lembre-se nas suas ofertas, o Senhor certamente, né, o Senhor honrará você e aumentará a sua contabilidade na conta celestial. Muito bem. Então nós chegamos à mensagem 16, que tem por título: Perseverança é um sinal distintivo de um apóstolo, né? Isso está em 2 Coríntios 12:12. Eu vou só ler, não vou explicar, depois, né, a gente vai entrar nesse assunto. 2 Coríntios 12:12 diz assim: Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Aqui as credenciais, né, essa palavra credenciais pode ser traduzido por, né, sinais distintivos, sinais que distinguem, né, um apóstolo. Então, pois os sinais distintivos do apostolado foram apresentados no meio de vós com toda persistência. Essa palavra persistência é a mesma palavra que usamos para perseverança, né? Hipomone ou hipomoné, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Muito bem, então esse é o tema da mensagem. Só lembrando os irmãos que nós começamos, né, a mensagem 3 com a contextualização da época, né, das circunstâncias em que a igreja em Tessalônica foi gerada, os costumes da época, a cultura da época, a cultura grega, né, predominante, e também a religião, né, tanto a judaica e também a religião politeísta dos gregos. Então tudo isso influenciou, né, marcou a situação em que a igreja em Tessalônica foi gerada. Nós já falamos isso na mensagem 3. E na mensagem 4 nós entramos em obra de amor, como, né, por meio de crer na palavra de Deus, Deus, então, através da fé, fez uma grande obra, uma obra forte no meio deles, de modo que eles se tornaram um modelo da fé, né? E também, na mensagem do outro final de semana, mensagem 11, nós entramos em labor de amor, e como o assunto sobre o labor de amor era um assunto extenso, nós então prolongamos para a mensagem 12. Então 11 e 12, né, são a respeito de labor de amor. E nós, na semana passada, na mensagem 14, nós tínhamos que entrar, né, na perseverança da esperança,
embora a minha vontade era já entrar no assunto em que o irmão Esdras entrou, para a gente preparar a igreja, preparar os irmãos para a volta do Senhor, né? O irmão Esdras ontem falou sobre a vacina, né? E nós precisamos preparar, né, a igreja do Senhor contra todas as coisas que estão tentando nos entorpecer. Precisamos estar alertas, vigilantes, né, para a volta do Senhor. E eu queria entrar também nesse assunto de preparar, mas eu tinha que terminar a perseverança da esperança na mensagem 14. E hoje eu tinha preparado para seguir, né, cooperando com o irmão Esdras, também na preparação da igreja para a vinda do Senhor. Todavia, o Senhor não me permitiu, né, seguir adiante sem, né, fazer uma coisa importante, que é fundamentar os irmãos na fé, o amor e esperança, né? Eu preciso fazer. Bom, mas assim, antes de mais nada, eu queria contextualizar um pouco melhor, né? Nós, nesses últimos 2 anos, nós vimos estudando o livro de Romanos, e de Romanos nós aprendemos a plena salvação de Deus, que vem desde a justificação pela fé. Aliás, nós entendemos como o homem caiu, né? E nós vimos o que aconteceu em Gênesis 6, e depois o dilúvio, nós aprendemos um pouco sobre a civilização pós-dilúvio, né? O surgimento de Nimrod, criando o reino desse mundo, reino dos homens, totalmente independente ao reino de Deus, protestando-se, né, contra o reino de Deus, querendo o homem próprio, né, fundar o seu próprio reino. E depois veio a Torre de Babel, declarando total independência de Deus e o chamamento de Abraão. E Deus então nos providenciou no livro de Romanos a plena salvação de Deus, que começa pela justificação pela fé, a reconciliação, e vai até a santificação, e por fim Deus quer nos glorificar, nos levar para dentro da glória de Deus. Então o livro de Romanos foi assim. Nós entramos em 1 Coríntios, 2 Coríntios, e também nos levou até 2 Coríntios 3, 16, né, e 18, nos mostrou que nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? Essa é a vontade de Deus. Ele quer nos transformar, Ele quer nos receber para dentro de si. Isso nós então vimos mais para frente, nós vimos em João, no Evangelho de João, capítulo 13, que antecede 14 até 17, ali mostra o âmago, né, da economia de Deus, que é também através da morte e ressurreição de Cristo, e através do nosso crer em Jesus, e nós somos conectados com Deus Pai, e a partir daí, Deus começa a fazer um processo de santificação, de trabalhar em nós, e também glorificação, até um dia nós seremos recebidos para dentro da glória de Deus, para dentro do próprio Deus. Então, esse processo é maravilhoso, e Deus então nos levou no final do ano passado, né, a ver o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus nos mostra como Deus vai fazer isso, como Deus vai nos glorificar, como Ele vai nos levar a esse processo, né, de crescimento até a maturidade, até a perfeição. Então Deus fez com que Cristo se tornasse na ressurreição o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e hoje ele penetrou os céus e está servindo lá no santuário do céu, intercedendo a favor de nós, trabalhando para que nós cheguemos lá também até a glória de Deus. E por outro lado, neste ano ainda, no começo do ano, nós vimos que não só ao sacerdócio, né, de Cristo, mas também a realeza. E a realeza de Cristo tem tudo a ver com a segunda vinda de Cristo. Portanto, esse mundo está em desordem, né? O homem se desconectou de Deus no Jardim do Éden, e com essa desconexão do homem, a criação que Deus havia restaurado aqui na terra também se desconectou, e entrou a maldição, né? A terra se tornou maldita por causa da desconexão do homem.
mas graças a Deus, Deus quer nos reconectar novamente com Deus, através, né, da nossa salvação, através da nossa fé. Tá? Então, só que Deus tem, com a rebelião de Satanás, com a queda do homem, esse universo entrou em colapso, entrou, né, em total desordem, se tornou caótico esse universo, essa terra, né, se corrompeu, a violência entrou, o pecado entrou, a morte entrou, quer dizer, se tornou um caos, né, para viver nesse mundo, nessa terra. Mas graças a Deus, Deus um dia vai limpar todas as coisas negativas, todas as impurezas. Deus, né, colocou Cristo para ser, né, o rei do reino dos céus, e Ele apenas está esperando que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. E então esse processo todo tem tudo a ver com a segunda vinda de Cristo. Era isso que eu pretendia, né, juntamente com Ezra, nós, né, prepararmos a igreja para isso. Mas o Senhor, essa semana me incomodou. Você não pode seguir adiante se você não fundamentar bem os irmãos na estrutura da vida da igreja, na estrutura da vida cristã. Então eu vou permanecer nisso porque é um ponto-chave, Deus precisa preparar a sua igreja é o elemento-chave para trazer o Senhor de volta, para, né, introduzir o reino de Deus. Portanto, não sei se todo mundo entende o que é a estrutura. Vou explicar um pouquinho. Eu fui formado, né, eu fiz o curso de engenharia civil, e a especialidade em que eu me formei é estrutural. Quer dizer, eu me formei, né, eu sou um engenheiro estrutural. Eu fiz cálculos estruturais, né, por toda a minha vida profissional. Então a minha vida profissional foi dirigida para a estrutura. Que é estrutura, irmãos? Estrutura é tudo aquilo que é essencial, né, para um edifício. Né, um edifício. Por exemplo, a fundação, a fundação nós chamamos de infraestrutura. A fundação precisa ser bem feita e bem calculada para que pudesse descarregar, aguentar, suportar todas as cargas do edifício, todas as cargas, né, ela suporta todas as cargas pontuais, você tem que calcular para suportar na fundação. Então a fundação é um elemento estrutural e super importante, tá? Fundação. Em segundo lugar, você tem a superestrutura, tem a infraestrutura, que é a fundação, tem a superestrutura, que é o esqueleto, é a estrutura, né, do edifício em si, para suportar, para sustentar, né, aquele edifício. Por exemplo, as colunas fazem parte estrutural, as lajes fazem parte, né, é um elemento estrutural, porque se você tirar uma coluna, todo o prédio pode cair. Portanto, quando você fizer uma reforma na sua casa, uma reforma no seu apartamento, né, você não tem liberdade você pode tirar elementos não estruturais. Você pode tirar uma parede de alvenaria, você pode tirar uma janela aqui, um caixilho, uma porta, mas você não pode mexer na estrutura, a não ser que um engenheiro estrutural recalcule, não é isso? Reconstitua a estrutura no lugar. Então, tem pessoas que não sabem, vão reformar seu apartamento, acaba demolindo uma peça estrutural, o prédio pode cair. Portanto, o elemento estrutural é importante para suportar, né, uma obra, um edifício. A vida da igreja é a mesma coisa, né? Você pode ter muitos elementos de fechamento, para funcionalidade, para estética, para beleza, não é isso?
como pisos, como elementos decorativos, elementos, os metais, né? Você pode ter muitos desses elementos que não são estruturais, mas são importantes para o edifício. Mas os elementos estruturais você não pode, né? Você não pode quebrar, quer dizer, não pode faltar nenhum elemento estrutural. É isso que eu quero deixar claro para vocês, porque o Senhor me fez voltar a falar sobre isso, porque a fé, o amor e a esperança, da maneira que nós estamos vendo agora, eu estou tentando, né, mostrar para vocês de uma maneira nova, né? A fé, o amor e a esperança, e esses três elementos estão totalmente interligados, porque os três elementos fazem parte da estrutura, né? Bom, então, primeiramente, nós entramos nessa estrutura, nós entramos na vida cristã, nós entramos na vida da igreja por meio da fé. E a fé vem pela palavra, não é isso? Então, os Tessalonicenses, aqui, ó, vamos mostrar através da experiência, né, dos Tessalonicenses, né, que diz assim, logo no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Quer dizer, quando começou a fé dos Tessalonicenses, foi quando eles receberam a palavra, tá? Então, a palavra, ela traz, né, a possibilidade de nós termos fé, tá? Então, aí vou ter que voltar novamente a Romanos, capítulo 10, versículo, né, 17. A fé, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? A fé vem essa pregação aqui em grego é ouvir. A fé vem pelo ouvir, porque a parte do nosso corpo, a parte física do nosso corpo, para receber a palavra, é através da audição. Nós ouvimos, a palavra vem, nós recebemos por meio da audição. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então alguém precisa ter falado a palavra, né, de Cristo, a palavra da fé, a palavra do Evangelho, tem que chegar até nós. Então vou voltar de novo para aquela ilustração que eu fiz, né, um tempo atrás. Vamos de novo essa figura da fé como um veículo. A fé é um caminhão. Esse caminhão ele vem trazendo a fé objetiva, né? A fé objetiva de Deus, a fé aqui, ela existe nesse universo, independentemente se o homem crê ou não crê. Então, a fé é o próprio Cristo. Se você tirar Cristo, desaba todo o plano de Deus, toda a economia de Deus. Então, a fé é o próprio Cristo. E Deus está em Cristo, fornecendo para nós a fé, isto é, fornecendo, né, através da palavra, a sua própria vida e natureza. Então, a fé aqui é Cristo, e nós estamos aqui, os três círculos concêntricos, refere-se ao nosso corpo, a parte exterior, a nossa alma e o nosso espírito, a parte interior. E nós, como nós podemos receber Cristo, né, através da fé, como conseguimos receber esse conteúdo, né, da fé para dentro de nós, é através da palavra. Então alguém falou a palavra para nós, e essa palavra traz, né, esse elemento da fé para dentro de nós e bate na porta dos nossos ouvidos, né? Aqui no corpo você tem que ouvir. Então, quando você ouve, você pode rechaçar, eu não quero ouvir isso, não quero saber disso,
mas você pode receber. Mas um dia Deus tocou você e você recebeu, né, a palavra de Cristo e entrou, bateu a porta da sua alma. E quem recebe primeiramente na alma é a mente. A mente é a parte líder da nossa alma. E a mente pensa, e hoje, né, eu vou receber, e a emoção aprecia, gosta, e a vontade toma decisão. E você recebe, então esse caminhão, que é a palavra, consegue depositar o elemento da fé dentro do seu espírito. E como reação, porque o caminhãozinho da palavra conseguiu depositar aquele elemento da fé em você, é porque você recebeu, você creu. Crer é receber. Então você recebeu, você disse eu quero, recebeu, né? Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12, como diz? João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, crer é receber. O momento em que você recebeu a palavra, no momento em que você recebeu aquele caminhãozinho que trouxe o elemento da fé, e surgiu dentro de você a sua fé subjetiva. Por quê? Porque você creu. Então, a sua fé é para crer. A sua fé só tem uma utilidade, é crer, né? Então, Deus sempre vai mandar, através da palavra, um elemento da fé, e você só precisa fazer uma única coisa, né? É crer. Então, a sua fé subjetiva tem só essa função de crer. E ponha isso na sua cabeça. Crer significa receber. Então você creu, você recebeu, tá? E você agora tem um elemento de Deus depositado dentro de você, no seu espírito. Muito bem. Então, isso, né, eu preciso correr um pouco, não posso ficar muito tempo nisso. Então, aí nós somos para Hebreus capítulo 11. Queridos irmãos, eu preciso repetir tudo isso, porque é importante nós entendermos como isso faz parte, né, da estrutura. Isso é elemento estrutural. Não pode faltar nada desse elemento estrutural, tá? Então, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aqui a fé não é a fé objetiva que é Cristo. Essa fé aqui de Hebreus 11, 1, essa fé é a sua fé subjetiva, né? Então essa sua fé subjetiva, como eu disse, só tem uma função, é crer. Quando você crê, né, a sua fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção, né, de fatos que se não veem. Vou explicar um pouco melhor, repetindo, não tenho medo de repetir não, porque isso é muito importante. Então, a fé é a certeza, e essa palavra certeza, ela foi traduzida em Hebreus capítulo 1, versículo 3, assim: Ele Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, da substância de Deus. Então, essa palavra em grego para traduzir para ser, Cristo, o Filho, é a expressão exata do ser de Deus, da substância de Deus. Essa palavra ser em grego é hipóstasis, tá? E essa mesma palavra hipóstase é usada, voltando para Hebreus 11, 1, ora, a fé é a hipóstasis de coisas que se esperam. Então, é o próprio ser de Deus. E essa palavra grega hipóstasis,
existe em português. Português é hipóstase. Hipóstase. Eu pedi para fazer um slide, só para gravar um pouco mais no seu coração, né? Hipóstase, põe aí, projeta aí, hipóstase, né? Hipóstase, tá? Hipóstase, para os pensadores da antiguidade, é a realidade permanente, concreta e fundamental. Ou seja, a substância, isso existe no português. Então, os pensadores da antiguidade, eles acertaram, eles sabiam que nesse universo tem que ter uma realidade permanente, tem que ter uma realidade concreta, tem que ter uma realidade fundamental. Eu diria, esse universo tem de ter uma única verdade absoluta. Essa verdade, ela é permanente, ela é fundamental e ela é concreta. E essa verdade é o próprio Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, porque é por meio dele que se vai ao Pai, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse universo, se não houvesse um padrão de verdade, quem consegue definir as coisas? Por isso que hoje, no mundo em que vivemos, se não tomar Deus como a verdade, se não tomar a palavra de Deus como o padrão da realidade, cada um fala o que quer, cada um, né, argumenta como quer, e nós nunca sabemos qual é a verdade absoluta nesse universo. Graças a Deus que nesse universo há uma única realidade permanente, não muda, a única realidade fundamental, e essa realidade fundamental é concreta, ela é concreta porque ela é uma pessoa, é Deus. A verdade é Deus. E essa mesma palavra hipóstase pode ser traduzida para substância. Portanto, a fé, eu digo a fé, quando você crê, a sua fé transforma, a sua fé tem acesso à substância de Deus. A sua fé tem acesso à realidade permanente nesse universo. A sua fé tem acesso à única verdade absoluta nesse universo. Você não fica balançando de um lado para outro, você não vacila, né, quando um argumenta de uma forma e outro argumenta de outra forma, como aquele menino que é levado, né, agitado segundo o vento, né, de doutrina, ou vai para um lado, ou vai para o outro. Não, se você estiver firmado na verdade única, na realidade única desse universo, você não vacila. Graças a Deus que existe e é o próprio Deus. E é hipóstase, é isso. Então a sua fé consegue ter acesso ao que Deus é. A sua fé leva você, é uma janela, é um acesso, é uma porta, faz com que você chegue às coisas da dimensão de Deus, a dimensão espiritual. E nós aqui nessa terra, nós nascemos e fomos criados em tudo na dimensão material, dimensão física, dimensão do que é visível. Mas o que é visível, esse mundo visível, veio das coisas invisíveis. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis, das coisas que não aparecem. Então, as coisas visíveis, né, Paulo fala em 2 Coríntios 4,18, as coisas visíveis são temporais. As coisas visíveis é só para nós vivermos essa vida. E Deus quer produzir em nós as coisas invisíveis, isto é, Deus quer produzir em nós os elementos de Deus, os elementos da realidade permanente. Deus quer produzir em nós a substância de Deus, Deus quer colocar aqui dentro de nós. Portanto, né, a fé
ela consegue fazer você ter acesso às coisas invisíveis, a convicção das coisas que não se não veem. Então, graças a Deus, use a sua fé, querido irmão. Eu estou falando isso para você entender que o cristianismo não é meramente mais uma religião. Todas as religiões, diz o povo, leva as pessoas a fazer um bem. Não é verdade. A vida cristã não é uma religião. A vida cristã começa com o elemento estrutural da fé. A fé leva você a ter acesso, contato com o próprio Deus, que você não consegue ter contato no mundo físico, nessa dimensão tridimensional, não é isso? Nós não conseguimos contactar Deus, mas graças a Deus, através da fé, nós temos acesso às coisas maravilhosas, às coisas, né, invisíveis, né, da riqueza de Deus, da vida de Deus, da natureza santa de Deus e do amor de Deus. Muito bem, então esse ponto tem que ficar muito claro para vocês. E da fé, quando você então recebe, né, pela fé, pela sua fé, você creu na palavra de Deus, você recebe esse caminhão da palavra, vai colocando para dentro de você o próprio Deus, e Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então, quanto mais você exercita a sua fé crendo na palavra, portanto, meus irmãos, você não pode parar de crer. Você creu no Evangelho pela primeira vez e você foi regenerado pelo seu Espírito. Ganhou a salvação do seu Espírito. Mas Deus quer que você permaneça conectado a Ele. Porque não só o seu Espírito ganhou a salvação, precisa da salvação, mas Deus quer salvar a sua alma. A sua alma está desconectada de Deus. A sua mente ainda está muito solta, fazendo segundo os seus próprios pensamentos, né? A sua emoção ainda não está controlada por Cristo, não está sendo domada por Deus. A sua vontade, você tem muitas vontades, quer fazer isso, quer fazer aquilo, tal. Então Deus precisa conectar a sua alma, a sua mente, emoção e vontade. Então, para isso, você precisa receber continuamente a palavra, mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te trazendo mais elemento da fé, mais elemento da vida de Deus, mais elementos da própria natureza de Deus, da essência de Deus. No fim, você vai se encher do próprio Deus, você vai encher do própria essência de Deus, que é amor. Aí gera em você o labor de amor. Amor pelas pessoas, amor a Deus, né? E o labor de amor vai levar você à perseverança da esperança, tá? Então, a perseverança é que vai levar você a crescer, a amadurecer. E você tem perseverança porque você crê que Deus vai galardoar aqueles que viveram hoje de acordo com sua vontade, né, e que agradou a Ele no seu viver diário. Portanto, meus queridos irmãos, esses são elementos da estrutura da vida cristã e da vida da igreja. É assim que nós vamos sendo preparados para a segunda vinda do Senhor, né, irmãos? Então, eu quero deixar claro. Bom, hoje, por que eu estou falando isso? Porque eu quero tomar um modelo. Cristo, ele foi um modelo, né? Só que Cristo, ele não precisou, né? Ele não precisou tanto do modelo da fé, porque ele próprio era a fé. A única coisa que ele fazia em termos de fé, como homem, ele exercitava a fé, crendo em Deus, crendo na palavra de Deus, certo? E ele era um modelo do labor de amor. O amor dele é um amor sacrificial, um amor doador. Ele veio aqui na terra se doando.
para o homem. Ele não se preocupou em ter sido rebaixado, tem sido esvaziado, tem sido humilhado, mas ele veio aqui na terra porque ele veio para ser como um sacrifício, para tirar o pecado do mundo. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Deus. Ele veio exatamente para se doar como sacrifício por nós todos. Por quê? Porque ele tinha esperança de que quando ele morresse, pela a morte na cruz, Deus o ressuscitaria. E Deus o exaltaria, e o elevaria à destra de Deus, para sendo exaltado, e Deus o colocaria como rei do reino dos céus. Muito bem. Então, ele foi um modelo, mas agora, irmãos, nós vamos ver modelo nos apóstolos. Os apóstolos são esse modelo para nós. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Para você imitar, você precisa de modelos. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, também disse que os tessalonicenses o imitaram. Então, graças a Deus que Deus deixou em toda a história da igreja modelos de fé. Então aqui diz, imitai a fé que tiveram. Esses nossos guias, os que lideram entre nós, que pregam a palavra de Deus. E versículo 17, obedecei aos vossos guias, os líderes entre vós, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós. Então quero deixar claro que Deus deixou esses homens, esses apóstolos, como modelos para nós de fé, de amor e de esperança. Então eu queria mostrar para vocês primeiramente como Paulo em Gálatas, vamos olhar em Gálatas capítulo 1, que mudança radical houve na vida de Paulo por causa da fé. Quando ele creu, essa fé trabalhou, fez uma obra radical, extraordinária na vida de Paulo. É isso que eu quero mostrar para você. E essa mesma fé está em você. Essa mesma fé, quando você crê na palavra, pode fazer esse trabalho miraculoso, esse trabalho grande. Tem gente que fala, mas quando eu criei, não houve uma grande mudança na minha vida, não foi meio assim água com açúcar, mas se você aplicar a fé, ainda pode acontecer, acredite nisso. Obra de fé é isso. Olha só, dá uma olhada, vamos ver Paulo como exemplo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Então um servo de Deus, ele é para deixar um modelo para o rebanho, um modelo para os demais. Então, em primeiro lugar, um servo de Deus não está aqui para agradar homens, não está aqui vivendo em favor dos homens, mas, aliás, ele não procura fazer o favor dos homens, mas ele faz o favor de Deus. O amor que ele dispensa, o trabalho que ele dispensa em favor dos homens é o favor a Deus. Ele não está aqui porque alguém paga bem para ele, ou alguém o agrada, ou alguém o exalta. Não está para isso. Ele está aqui como servo de Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo era essa única pessoa
que recebeu diretamente a palavra do Senhor Jesus. O Senhor apareceu a ele no caminho para Damasco e aprove a Deus revelar o seu filho nele. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Olha como ele era e como ele se tornou logo depois que ele creu. Tá? Então, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, olha a mudança, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, isso eu quero mostrar com isso a mudança radical da obra de fé, o que a obra de fé operou em Paulo, que creu. O simples fato de crer causou uma revolução na vida de Paulo. Atos, capítulo 26, próprio Paulo, ele relata, faz um testemunho da vida dele, né? Ele, ó Senhor Jesus, ele diz, estava relatando, dando testemunho ao rei Agripa, né? Versículo 4, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu, desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabem no meu passado, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar, e no tocante a esta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito do santo nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco também para perseguir, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ao rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu lhe perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade, E da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados à fé em mim. Pelo que, ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Queridos irmãos, eu quero mostrar para vocês o que
o simples fato de crer, de receber uma palavra da fé, a palavra que vem da fé de Deus, pode mudar uma pessoa. Então, não é uma coisa pequena, a fé faz parte estrutural da nossa vida cristã, da nossa vida igreja. Portanto, vamos exercitar mais a fé. A fé vem pelo crer. Crer o quê? Crer a palavra de Deus. E os filipenses, quando eles creram que a palavra que Paulo e Silas lhes falavam não era a palavra de homens, mas a palavra de Deus, isto está em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós crestes que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Queridos irmãos, esse é o segredo. Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida, mas você tem que entender qual é o elemento estrutural. O elemento estrutural começa pela fé. E a fé não é só a fé objetiva, é a sua fé. Você precisa aprender a crer. Você precisa aprender a crer na palavra de Deus. Quando o Senhor, todo final de semana, todas as reuniões, toda reunião ministerial, Deus está falando a sua palavra. E se você tiver a simplicidade de apenas crer nessa palavra, essa palavra opera eficazmente em você. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu não tenho esperança de conseguir terminar, eu estou apenas no primeiro elemento, eu preparei para terminar os 3 elementos estruturais. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar muito claro isso. Vocês se lembram de, em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, quando nós falamos que no jardim do Éden, Adão, ele vivia com uma simplicidade, sinceridade, ingenuidade total. Ele confiava em Deus e na sua palavra. A palavra de Deus é que o guiava, a palavra de Deus era tudo, era a verdade, era a referência, não é? Então, essa era a simplicidade do homem no jardim do Éden para receber a palavra de Deus, queridos irmãos. É disso que nós precisamos. Então, 2 Coríntios 11, versículo 2. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, queridos irmãos, nós tínhamos apenas a única coisa que o homem tinha que fazer no jardim do Éden era crer na palavra do Senhor. Era crer na palavra de Deus. E quando o homem cresce na palavra de Deus, essa palavra fazia o trabalho no homem. Essa palavra, propriamente dita, ela faz a obra. Ela faz a obra. Portanto, não precisamos voltar a essa simplicidade. Queridos irmãos, quero dizer para vocês, porque a comportagem dinâmica está revolucionando a nossa pregação do Evangelho do Reino por meio dos livros. É porque um grupo de jovens muito simples, eles eram apenas cuidadores do irmão Dong. Eles tinham somente um coração, era honrar o irmão Dong. Eles faziam aquilo porque honrava, sabiam que aquele homem era um homem de Deus, era o servo de Deus, e já na sua velhice, precisando de uma ajuda física, esses jovens revezavam em honra do irmão, do servo de Deus, eles cuidavam do irmão Dong em todos os seus aspectos práticos. Mas esse contato e essa
E essa fé que eles tinham de que esse era um homem de Deus, e tudo que esse homem falava, eles criam. E esse crer na palavra, porque de fato, né, esse homem em Mondong foi usado por Deus para falar a palavra profética. E quem cresce na palavra, né, e cresce na palavra, essa palavra operaria eficazmente nele. Então, isso fez com que, pouco a pouco, formasse entre eles um grupo de pessoas com fé na palavra, né, dos profetas. Assim como em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, né, ali diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, mas crede nos seus profetas e prosperareis. Então, todo o segredo está em crer. Crer na palavra de Deus, mesmo que ela seja dita pelos profetas. Então, crendo nos seus profetas, as coisas prosperam. Então, esse grupo de jovens, um dia, irmão Dong disse: vocês não são apenas, né, vocês vão fazer parte, vocês vão formar um PAC, que é Posto Avançado de Colportores. E esse grupo de jovens falou: mas nem colportores nós somos? Aí eles ficaram desesperados, mas creram na palavra. Queridos irmãos, eu não vou explicar muito. E o resultado disso, e eles criam na palavra do profeta, eles praticavam a palavra do profeta, eles foram atrás dessa promessa, e o Senhor foi honrando a eles descobriram um caminho totalmente não convencional da colportagem. E o Senhor revolucionou a colportagem dinâmica por meio deles. Hoje, nós estamos, por meio da colportagem dinâmica, distribuindo quase 9.000 livros diários. Muitas e muitas pessoas, né, milhares de pessoas estão recebendo uma oração na hora mais crítica da vida delas. Esses colportores nossos não são vendedores de livros. Existiram no passado muitos vendedores de enciclopédias, mas, irmãos, eles não são meros vendedores de livros, eles estão atendendo a necessidade das pessoas, né, sendo obediente à palavra, e o Senhor está realmente fazendo-os realizar muitos milagres, muitos casamentos sendo desfeitos por meio de uma oração, por meio da colportagem, eles restauraram. Muitos problemas da família, eles com uma oração reconectaram as pessoas com Deus. E alguns com problema de desemprego, o Senhor fez milagre. Questão de doença, o Senhor também fez milagre de cura. Irmãos, o que é isso? Tudo isso é por crer. Portanto, irmãos, a fé aqui é o seu crer. Quando você crê com simplicidade a palavra, o Senhor opera milagres. E não só a colportagem dinâmica, mas também o Avança Jovem. O Avança Jovem surgiu no Maranhão, na região de São Luís. Quando nas conferências de jovens, esses jovens do Maranhão, da região de São Luís, eles eram muito poucos, eram talvez meia dúzia, né, de pessoas que mais buscavam. E eles viam que em todas as regiões o Senhor estava ganhando muitos jovens. E eles ficaram muito preocupados para ganhar mais jovens. O que eles fizeram? Eles não inventaram coisas para fazer. Eles creram na palavra profética. Eles ficaram debaixo do encabeçamento dos cooperadores, dos irmãos que estavam à frente deles, e praticavam somente tudo que a palavra profética falava. Eles não inventaram coisas para fazer, não fizeram coisas mirabolantes, diferentes, não. Eles apenas praticavam, tinham fé na palavra profética. Queridos irmãos, essa palavra profética, essa fé na palavra profética revolucionou o trabalho dos jovens. Com meia dúzia de jovens, de repente, em pouco tempo, eles eram 200 ou mais de 200. E assim isso se espalhou, né, pelo Brasil todo e também pelos continentes. Meus queridos irmãos, tudo começa por crer na palavra profética. Irmãos, nós estamos hoje num momento em que nós precisamos colher muita gente.
estender a nossa rede de proteção e de cuidado. Essas pessoas que estão sendo ganhas por meio da comportagem dinâmica, por meio das transmissões das mensagens do Instituto Vida para Todos, por meio do Avança Jovem, por meio de outros, outras ferramentas que o Senhor nos deu, Bucafé, e etc. E nós estamos precisando cuidar deles. Então, logo depois da fé, vem o labor de amor. O labor de amor. E o labor de amor, eu não tenho muito tempo para falar, eu vou usar a própria 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. O Senhor me dê sabedoria como fazer, porque eu não consigo encerrar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ainda ler 1 Tessalonicenses, porque aqui parte de tudo, parte o princípio para tudo. Por que isso tudo? O amor, meus queridos irmãos, vem pela fé. O amor vem por quê? Porque a fé faz você ter acesso a Deus, acesso à substância de Deus, acesso à única realidade permanente, à única realidade concreta, a única realidade que como é que fala? Ela é fundamental. E você recebendo pela fé, é como um canal, como uma porta, que vem até o seu espírito, pelo crer, todos os elementos de Deus, todos os elementos invisíveis da dimensão de Deus, você está sendo enchido para a própria vida de Deus, natureza de Deus. E a natureza de Deus, meus queridos irmãos, é amor. E Deus vai encher você de amor. Quanto mais você recebe a palavra por meio do crer, por meio da fé, e essa fé opera em você mudanças radicais, e você vai se saturando da essência de Deus, que é o amor. Você começa a agir como uma mãe, uma moça que nunca foi mãe, ela tem uma atitude. Mas um dia que lhe nasce um filho, um bebê que sai do seu ventre, muda completamente essa pessoa. Agora tem uma vida que saiu dela, e essa relação da mãe com o bebê é uma relação misteriosa. Eu não sei de onde vem essa ligação tão forte entre mãe e a filha. Se algum assaltante assaltar o carro e ameaçar a vida do bebê, a mãe dá vida pelo bebê. Então, essa ligação é extremamente forte. E a mãe não mede esforços para cuidar desse bebê. Ela pode até estar doente, pode até estar muito cansada, mas ela cuida do seu bebê, porque existe uma relação que Deus criou ali, um amor muito forte entre a mãe e o bebê. Então, a Tessalonicense, ele fala a mesma coisa, capítulo 2, versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, ou como mãe que cuida com carinho os seus próprios filhos. De repente, aqueles tessalonicenses, aqueles poucos judeus que se converteram, aqueles muitos gregos se converteram, aquelas mulheres nobres que se converteram em Tessalônica, se tornaram bebês, filhos dos apóstolos, de Paulo e de Silas e Timóteo. Então, criou-se uma relação de vida, e que Paulo não media esforço para cuidar deles. E mais ainda, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, que do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivemos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Irmãos, aqui fala do labor e fadiga, labutando. Irmãos, isso já faz parte da perseverança. Portanto, irmãos, é tudo uma coisa só. A fé, o amor e a esperança e a perseverança estão ligados.
a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança estão totalmente interligados, porque fazem parte da estrutura. Tem a infraestrutura, tem a superestrutura, e tudo faz parte de uma coisa só. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, vós e Deus sois testemunhas por modo porque piedosa, justa, né, e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O labor de amor, queridos irmãos, tem um objetivo, tem uma direção, tem um destino. Eles não estavam amando cegamente, sem nada. Eles estão preparando esses filhos que nasceram para viver de modo digno de Deus, que o chama para o seu reino e a glória. 2 Coríntios 11, onde nós lemos agora há pouco, vamos de novo para 2 Coríntios 11, versículo 7, diz assim: cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Hoje, queridos irmãos, tudo se faz por dinheiro, tudo se faz por vantagem pessoal, mas na vida de Deus, na estrutura da vida cristã, na estrutura da vida da igreja, não há isso, né? Então, esses são modelos para nós. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Ele está falando isso para os santos de Corinto. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Será que eu fiz tudo isso, não quis ser pesado a vocês, não aceitei de vocês o meu sustento? Será que é porque não amo vocês? Pelo contrário, Paulo amava demais, né, aos coríntios. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Tem sempre uns oportunistas que querem se entremeter entre os apóstolos verdadeiros e os que foram gerados pela palavra da pregação deles, para tirar vantagem, se aproveitarem, né, desses irmãos. E porque os tais são falsos apóstolos, né, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros ministros de justiça, e ao fim deles será conforme as suas obras. E rapidamente vamos também para Gálatas 4, 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendesse. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelasse desprezo, nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Nós não sabemos o que é. Paulo foi lá com uma enfermidade, algum problema físico, talvez aparente, que poderia assustar, mas eles não levaram isso em consideração. Que é feito, pois, a vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para mos dar. Quer dizer, então, é possível que ele tinha alguma enfermidade nos olhos, né, que era alguma coisa aparente, e eles não levaram caso disso,
e, se possível, eles arrancavam os próprios olhos para Paulo, né, pudesse ser sarado. Mas o que aconteceu? Aconteceu. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Quer dizer, havia alguns judaizantes que queriam, né, entremeter-se, queriam confundir, né, os Gálatas quanto ao evangelho puro que Paulo estava pregando, como de pai a filhos, como de mãe, né, aos seus bebês. E querendo o quê? Eles tiraram a simplicidade dos Gálatas com relação a apóstolo. Eles, com relação a Paulo, eles eram capazes da própria vida, arrancar os seus próprios olhos. Mas, de repente, com essa perturbação desses judaizantes, querendo introduzir circuncisão, querendo introduzir observância da lei, querendo introduzir, guardar festas, guardar dias, né? E essa confusão toda tirou, né, os filhos da fé de Paulo, daquela simplicidade que eles tinham. Irmãos, isso é muito comum acontecer. Portanto, irmãos, nós vamos restaurar essa simplicidade, esse amor dos apóstolos pelos filhos da fé que eles geraram, irmãos, tem que estar em nós. Eu estou dizendo isso porque nós precisamos cuidar daqui para frente, para o Senhor voltar. Eu já disse quando eu falei em João 14:17, que o nosso nível de amor tem que ir para outro nível, subir de nível. E o nosso nível de unidade também tem que subir. E o nosso nível de santidade, de glória, tudo precisa subir para atender a necessidade do Senhor nos últimos tempos. Então agora chegou a hora de nós amarmos, nós gerarmos filhos e cuidarmos desses filhos. Agora, a vida da igreja precisa receber esses muitos filhos que estão sendo gerados pela colportagem, pela transmissão das palavras, e também, né, pelo Avança Jovem, pela própria vida da igreja, né, e nós precisamos colher. Aí, queridos irmãos, nós precisamos colher, laborar, é o labor de amor. E o labor de amor, irmãos, requer perseverança. Não vou conseguir terminar perseverança, mas eu só quero mostrar uma única coisa. A palavra perseverança é a palavra, em grego é hipomone. Hipomone. Pode projetar essa frase que eu preparei. A perseverança é hipomone, né? Hipomone ou hipomoné. Ou hipomoné, tá? Hipomone ou hipomoné, que é aquele que persiste com paciência, suporta pressões sem desistir, que não se desvia de seu propósito diante das provações ou sofrimentos. Essa é a palavra perseverança. Então, irmãos, a fé leva-nos até Deus, e Deus dispensa sua essência, que é amor, e o amor precisa de perseverança, e nós não desistimos, irmãos, nós cuidamos com perseverança. E vou te pedir para passar o próximo slide. A perseverança marca a passagem da vida espiritual incipiente para a maturidade. Você quer crescer em vida? Como faz para crescer em vida? É por meio da esperança que você vai passar para a maturidade, né? Para a maturidade. Então eu não tenho mais tempo. Queridos irmãos, eu vou terminar por aqui, mas espero que o Senhor, né, me dê na próxima oportunidade poder terminar esse meu encargo. Mas eu quero dizer para vocês que a perseverança, ela vem também do dispensar da fé. Quer dizer, quando nós temos acesso às coisas da fé, pela fé, nós recebemos
a essência de Deus, que é o amor. E o amor precisa de perseverança, né? Dia após dia, aquele labor, aquela fadiga, né? Muitas vezes vêm as pressões, né? Vêm os momentos difíceis, vem sofrimento, às vezes parece ser acima das nossas forças, mas Deus nunca manda nenhuma aprovação acima das nossas forças. Deus sempre supre-nos com a sua graça. Queridos irmãos, assim nós vamos preparar uma igreja vencedora para trazer o Senhor de volta. O Senhor precisa dessa vida cristã estruturada, dessa vida da igreja estruturada, para nós ganharmos mais pessoas, reter mais pessoas, cuidar mais pessoas, para que essas pessoas sejam preparadas para serem esse exército de jovens santos para trazer o Senhor de volta. A vontade do Senhor será cumprida, mas é por meio da igreja. E a igreja só vai cumprir por meio, irmãos, dessa vida estruturada, vida cristã estruturada, a vida da igreja estruturada pela fé, o amor e esperança. Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, abençoa todos que nos ouvem. Senhor, que a tua fé esteja operando, Senhor, grandemente em cada um dos ouvintes. Todos possam exercitar a sua fé crendo na sua palavra com total simplicidade e pureza. Senhor Jesus, essa palavra tua, Senhor, traz a tua própria vida e natureza para dentro de nós, vai nos saturar com próprios elementos, substância de Deus, e nos enche de amor. E esse amor nos faz labutar, Senhor, para cuidar dos seus, Senhor, do seu plano, da sua igreja. E para isso precisamos de perseverança, porque virão tempos difíceis, virão pressões, virão sofrimentos, tribulações, mas, querido Senhor, nós não desistimos, porque a tua esperança, né, nos traz essa perseverança. Nós vamos perseverar até a tua volta, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda nossos irmãos, guarda todos que estão nos ouvindo, guarda suas famílias, guarda sua saúde física, sua saúde mental e também sua saúde espiritual. Senhor, cada vez mais agregue mais pessoas, Senhor, para essa luta pelo reino nos tempos finais. Nós sabemos que o tempo está chegando, Senhor, nós não queremos estar desapercebidos, queremos estar prontos, vigilantes, sendo sóbrios, Senhor, nessas palavras, preparando uma vida da igreja, de vencedores, a igreja em Filadélfia. Somos poucos, Senhor, mas nós vamos ser úteis para trazer o Senhor de volta no cumprimento da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.